Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, fique por dentro dos principais acontecimentos de Linhares e região. Começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta quarta-feira. Se recupera bem o menino atingido por um tiro no bairro Aviso na noite desta terça-feira. Procurado por furto, homem é preso ao prestar depoimento como testemunha na Polícia Civil de Sooretama. Fundação Renova muda a forma de atendimento a impactados pelo desastre ambiental do Rio Doce em Colatina. E mais, governo volta atrás e suspende a proibição de pesca em todo o país. Franco Fiorotti traz mais uma coluna Agronegócios nesta quarta-feira. O nosso bate-papo do último bloco é com Eric Pena, palestrante, motivador e autor de vários livros sobre vendas. Ele está em Linhares a convite do Sebrae. E o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você também nos acompanha através do canal 20 pela RCA em Vitória. O Dia Nacional de Combate à Pressão Arterial é lembrado nesta quarta-feira, dia 26 de abril. No Brasil, pelo menos 25% da população sofre de pressão alta e esse número não para de crescer. Uma doença silenciosa que, sem os devidos cuidados, pode levar ao infarto e a acidente vascular cerebral, o AVC. A hipertensão arterial, ou simplesmente pressão alta, tem atingido pessoas cada vez mais jovens no mundo inteiro. A hipertensão arterial é a principal causa de infarto e derrame no mundo, inclusive também alterações nos rins, insuficiência renal. Então, é por isso a preocupação em relação à pressão alta. Essa doença, de forma silenciosa, pode causar essas três doenças que são bem graves. E quando se manifesta, o tratamento é mais complicado. Ainda que um pouco mais rara, nos dias de hoje, a hipertensão também atinge as crianças, mesmo que relacionada a outros problemas de saúde. A redução de sal na dieta é recomendada pela Organização Mundial de Saúde como uma das formas de prevenção. A hipertensão arterial atinge pelo menos 25% da população brasileira. Nesse público estão pelo menos 50% de idosos e 5% de crianças e adolescentes. Uma doença assintomática, ou seja, não dá sinais. Por isso é preciso ter cuidado, sobretudo com a alimentação. Do estilo de vida, má alimentação, ganho de peso, excesso de sal na comida, excesso de gorduras. Esse conjunto de fatores tem feito com que a hipertensão arterial, a pressão alta, tenha se manifestado cada vez mais, inclusive em pacientes mais jovens. O Dr. Sérgio esclarece que, apesar de exigir sérios cuidados, a hipertensão não impede ninguém de levar uma vida normal. É uma doença que tem controle com o uso de medicamento. A orientação médica ajuda bastante em relação à alimentação, perda de peso, atividade física regular. O controle não é difícil. Em 2006, esta aposentada descobriu de repente que tinha pressão alta. Hoje ela toma todos os cuidados para manter a saúde em dia. Foi através do mal-estar que eu tive. Aí, como já estava marcado um exame de esteira para mim, vinha o médico, na esteira eu passei mal novamente. Aí viu por que razão é a pressão. Apesar, no dia a pressão não estava alta, estava 12/9, entendeu? Aí foi ver a razão por que eu tinha infartado. Aí fiz cateterismo, fiz angioplastia, coloquei stent. Desde essa época, então, 2006, eu uso o remédio. Tu sempre um pouco vezes a fraqueza, né? Sente a fraqueza? Isso. Agora, como é que o senhor descobriu que tinha pressão alta? Aí eu descobri pelo corpo que começou aí aquela calor no rosto, né? Aí foi medir, já estava em 18. Aí correu pro médico? Corri pro médico. Aferir a pressão arterial regularmente é a única forma de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima dos 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Agora, se houver hipertensos na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. Pois é, atualmente, hipertensos podem adquirir medicamentos contra a hipertensão gratuitamente no programa Aqui Tem Farmácia Popular, programa mantido pelo Sistema Único de Saúde. E permanece no hospital, mas fora de perigo, um menino de 11 anos, baleado no pescoço na noite da última terça-feira no bairro Aviso. O menor estava brincando no centro esportivo do bairro quando 2 suspeitos começaram a disparar tiros contra um rival que conseguiu fugir.
Um homem de 35 anos também acabou baleado na boca, mas passa bem. O alvo dos criminosos foi identificado pela polícia, mas não informou os motivos que levaram ao atentado contra ele. Até agora, nenhum autor dos disparos foi preso. Um homem procurado pela polícia foi preso em Soretama nesta quarta-feira. José Marcos dos Anjos Gonçalves, o Marquinhos, de 38 anos, era procurado por ter participado de um furto em Jaguaré no ano de 2010. Ele e outros comparsas teriam furtado vários materiais no interior de um caminhão. Após o crime, segundo a polícia, Marquinhos fugiu para Soretama, onde acabou detido. O curioso neste caso é que José Marcos foi até a delegacia de polícia civil apenas para prestar depoimento como testemunha de outro crime. Mas ao lançar o nome dele no sistema da justiça, o delegado descobriu que havia um mandado de prisão contra ele desde 2012. Após prestar depoimento, José Marcos foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. A coluna Agronegócios você confere agora com Franco Fiorotti. O nosso cafezinho do dia a dia tem um elevado componente cultural para nós brasileiros. Para os capixabas, tem ainda uma relevância econômica e social. No nosso município de Linhares, por exemplo, a cafeicultura gera aproximadamente 77 milhões de reais somente na produção. Isso representa cerca de 30% do PIB do nosso agronegócio local. Temos ainda a economia de toda a cadeia produtiva em torno da cafeicultura. É renda e emprego para os linharenses e também para os capixabas. E por isso é importante ficarmos atentos para a possibilidade de o governo federal liberar a importação de café de outros países. Isso vai acarretar em graves prejuízos a toda a economia dos municípios capixabas. Representantes do setor agrícola estão mobilizados para tentar impedir essa ação e defender nossos produtores de café e toda a sociedade. A reunião que haveria para uma possível liberação dessa importação foi cancelada, há dias atrás, mas o assunto pode voltar à tona e é preciso atenção. Valeu, Franco. Obrigado pela informação. Até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Bom, outono com muito calor em toda a região. A quinta-feira será com poucas nuvens, sem chuva, temperaturas em alta. Em Linhares, mínima de 21 e máxima de 34 graus. Colatina com mínima de 19, máxima de 35. São Mateus, variação entre 22 e 33. Já em Vitória, mínima também de 22 e máxima de 34 graus. A seguir você vai ver, Renova faz alterações na forma de atendimento a impactados pela tragédia ambiental do Rio Doce em Colatina. É daqui a pouquinho. O Ministério do Meio Ambiente liberou a pesca e ampliou o prazo para estudar peixes ameaçados de extinção. A decisão acontece após um pedido feito pela Bancada Federal Capixaba em Brasília e também da senadora Roseli Freitas, do PMDB Capixaba, ao ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Uma nova portaria será publicada até o início da próxima semana para ampliar o prazo de estudos sobre espécies de peixes ameaçadas de extinção e que tiveram a pesca e o comércio proibidos por meio da portaria 445/2014 em todo o país. Na prática, a medida vai liberar a pesca e o comércio de peixes provisoriamente no Espírito Santo até a conclusão dos estudos. Entre as espécies de peixes, 5 delas são muito utilizadas na nossa culinária capixaba: o badejo, garoupa, o budião, cherne e o cação. O badejo, por exemplo, é o principal ingrediente da moqueca capixaba. E a Fundação Renova, que assumiu as ações da Samarco em toda a região após o desastre ambiental do Rio Doce, mudou o programa de indenização mediada, o PIM, em Colatina. A promessa é de que, a partir de agora, o atendimento fique mais ágil. O programa de indenização mediada da Fundação Renova mudou. A intenção, de acordo com o coordenador do programa, é simplificar todo o processo, agilizando o atendimento aos moradores de Colatina. A gente vem coletando algumas sugestões da população e, ouvindo essas sugestões, a gente alterou a forma de atendimento nos escritórios aqui da Fundação Renova, onde antes era necessário 2 reuniões para que a pessoa saísse daqui com o seu cartão onde é depositado a indenização, e a partir de agora é necessária apenas uma reunião para que a pessoa chegue aqui no escritório, apresente seus documentos e, se estiver tudo correto, ela já sai daqui dessa primeira reunião com o seu cartão em mãos. Então, dessa maneira, diminuiu-se pela metade o tempo de atendimento que as pessoas gastam aqui no escritório e dobramos a capacidade de atendimento aqui na cidade de Colatina.
A nova forma de atendimento já está vigorando. Os agendamentos continuam sendo realizados por meio da Central de Relacionamento da Fundação Renova, no telefone 0800 031 2303. A indenização é no valor de R$ 880 por pessoa. O morador deverá levar a documentação completa e original. Basicamente são documentações de identidade e documentações que comprovam que a pessoa morava aqui na cidade em novembro de 2015. Quando houve a passagem da pluma de turbidez aqui na cidade, houve a interrupção do abastecimento de água em Colatina. O programa está previsto para funcionar até o mês de julho deste ano. A ideia é ressarcir os impactados sem os trâmites e custos de uma ação judicial. A adesão é sempre gratuita e voluntária. De acordo com o coordenador do programa, é preciso que a pessoa comprove que morava em Colatina em novembro de 2015, quando aconteceu o rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, e houve a interrupção de fornecimento de água na cidade. Mas ressalta que o programa busca auxiliar os moradores para esta comprovação. A Fundação reconhece que algum tipo de comprovação é difícil fazer, existem pessoas que moram de aluguel e não têm um contrato formal de aluguel, mas a Fundação tem flexibilizado ao máximo essa comprovação, inclusive auxiliado as pessoas a comprovarem. Então, no site da Fundação e no 0800 tem todas as informações de quais documentos são necessários, mas o importante é frisar que há uma flexibilização nessa comprovação. Já para os menores de idade na época que não possuem comprovante de residência em seus nomes, a documentação escolar é aceita. A pessoa que fez 18 anos, que tinha 18 anos na época, em novembro de 2015, ela pode utilizar o comprovante de matrícula dela na faculdade ou na escola, junto com o histórico escolar. Obviamente ela participando do processo junto com a família dela. Se a família dela mora aqui em Colatina, essa pessoa de 18 anos pode trazer esse comprovante da escola junto com o histórico escolar, que também vai ser atendido. O coordenador do programa esclarece que quem assina o acordo não fica impedido de entrar na justiça futuramente para a indenização por outros tipos de danos. É importante esclarecer que os escritórios de água aqui em Colatina, eles lidam único e exclusivamente com os danos de água, que são os danos decorrentes da falta de abastecimento de água que houve aqui em Colatina em novembro de 2015, em decorrência da passagem da pluma de turbidez. A pessoa, quando assina e recebe essa indenização relativa ao dano de água, ela não estará abrindo mão de outros danos ou de outros direitos que ela, porventura, possa ter sofrido com a passagem da pluma de turbidez. Caso seja um pescador, um agricultor, um comerciante que teve esses danos. O termo de conciliação, que é o termo que a pessoa assina aqui no escritório, ele está no site da Fundação também, para que todos possam ler de uma maneira bem transparente. E eu gostaria de tranquilizar as pessoas que não há essa abertura, a pessoa não abre mão de outros direitos que ela possa ter com o que aconteceu no rompimento da barragem de Fundão. Em Colatina, a Fundação Renova atende em 3 pontos da cidade. Este escritório aqui no bairro Colatina Velha, um no centro da cidade e o outro no bairro São Silvano. A partir do dia 15 de maio, mais um escritório vai ser inaugurado no bairro Santos Dumont. A partir de maio também, a Fundação Renova começa o programa de indenização por danos gerais, que pretende indenizar agricultores, pescadores, comerciantes e demais casos que comprovem o dano causado pelo rompimento da barragem. Vamos conferir agora o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 425 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 397. Conilon tipo 7, fechou valendo R$ 380 a saca. Veja o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, maio é mesmo o mês de eventos esportivos na cidade, comemorando o Dia do Trabalhador. É isso aí, tanto que desta vez o tradicional torneio de futebol 1º de maio vai durar o mês inteiro e a festa final só vai ocorrer no próximo dia 28 de maio. Inclusive, neste domingo, tem eliminatória no Campo Brejo Grande, Barro Novo, interior do município, a partir das 7h30 da manhã. Vamos prestigiar. Agora, exatamente para o 1º de maio como data, já tem uma competição agendada em que você pode se inscrever para fazer a festa. Vamos conferir aí? Torneio de futsal, 1º de maio, entre amigos, no Ginásio de Esportes do BNH. Dia 1º de maio. Categorias masculina e feminina, homens e mulheres. Inscrições abertas, telefone de contato
9622-0115. Pode aparecer aí na tela, né? Ademir Bento é o contato. E atenção, a segunda partida da decisão do Campeonato Capixaba de Futebol Primeira Divisão 2017 entre Itapemirim e 12 vai ser no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo dia 6 de maio. Ficou definido em arbitral realizado pela Federação de Futebol do Estado dia passado. A decisão favorece o Itapemirim, que então vai jogar aí a 40 quilômetros em média de sua sede. Aí sua torcida tem mais chance de comparecer. O primeiro jogo é neste sábado, 16 horas, no estádio Kleber Andrade. Esperamos bom futebol. É isso aí, Otemar. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, o bate-papo é com Eric Pena, palestrante motivacional que vem a Linhares a convite do Sebrae para uma palestra. É daqui a pouco, depois do intervalo. Pensar fora da caixa, inovar, fazer a diferença no mundo dos negócios, né? Esses são assuntos de um ciclo de palestras que o Sebrae está realizando para o Estado do Espírito Santo. Ao meu lado está o principal palestrante, autor de 5 livros, vários DVDs de sucesso, um dos 25 gigantes da motivação no Brasil, um dos 30 maiores especialistas em vendas do país, Eric Pena. Esteve aqui no ano passado e está de volta. Tudo bem, Eric? Ô, Cláudio, uma alegria estar com vocês. É bom retornar onde a gente é tão bem recebido. Pois é, seja bem-vindo de volta. Bom, Eric, de volta aqui para mais uma palestra. O pessoal parece que gostou, né? Afinal de contas, você foi convidado. Graças a Deus, o Sebrae confiou novamente e o número de inscritos superou ainda mais a versão anterior, que já estava com casa lotada e agora ainda mais. Que bacana, Eric. O jeito é sair mesmo da rotina, daquele mundo que a gente está acostumado para o empreendedor, para o comerciante, buscar novidades, né? Buscar uma forma diferente, é isso? Exatamente, pensar fora da caixa. Esse é o tema que o Sebrae brilhantemente escolheu para fazer o micro, pequeno empresário parar um minutinho de só pensar no operacional. Aquele corre, Cláudio. Abre, fecha, compra, vende, atende, vai no banco e esquece de parar um minuto para pensar no negócio, no estratégico. Qual foi a última vez que você, empresário, empreendedor, parou 20 minutos, que seja na semana, 30 minutos, Cláudio, para pensar no meu negócio? O que eu preciso fazer de diferente, com criatividade, como eu posso inovar? Esse é o tema do ciclo de palestras, para fazer o empresário, o empreendedor pensar que se ele não faz, o concorrente pode fazer e às vezes pode ser tarde. E nesse contexto, assim, o que se orienta? Seria interessante o empresário, o comerciante, aqui falando do varejo, reunir ali os colaboradores e fazer realmente uma avaliação geral de como está sendo conduzido o negócio? É importante ele ter momentos, por exemplo, com a liderança para discutir o norte de uma empresa, e você disse muito bem, escutar os colaboradores. Às vezes eu vejo empresários que me falam: nossa, eu não sinto a equipe comprometida. Então lembra dessa frase: participação gera comprometimento. As pessoas gostam de participar. Então, já que o atendente, o vendedor está lá no tete a tete, tem um contato com o cliente, será que ele não tem uma solução para lhe entregar, para lhe oferecer? Mas às vezes não pede a opinião, ele não fala. Ô, Eric, você que tem experiência já há muitos anos, né, no comércio, no empreendedorismo, como é que você avalia hoje a realidade que a gente vive? O cliente de hoje que entra numa loja, imagino que não é o mesmo de 10, 20, 30 anos atrás. É verdade, isso mudou muito e o comerciante tem que se adequar. Antigamente eu brincava aqui falando com você, o Henry Ford falava: o carro você pode escolher a cor que quiser desde que seja preto. Hoje as opções são as mais variadas, a informação está aí na internet e se ele não estiver preparado para dar uma verdadeira experiência de compra ao cliente, ele vai na concorrência. Por exemplo, uma loja de confecções, né? O mundo da moda ele muda todo momento, né? Todo Exatamente. dia. É preciso estar focado ali nas tendências e inclusive de olho no seu público para ver o que o público está pedindo ou não. São essas coisas que a gente precisa estar atento ao dia a dia. É importante pesquisar, fazer um planejamento constante. Como você deve fazer para abrir um negócio é a manutenção dele. Pesquisar o que a concorrência tem feito, o mercado, os clientes desejam, escutar o cliente, participar de seminários como esse, aqui, fora do estado, às vezes até fora do país, ler muito a respeito. A informação está aí à disposição, valiosa, às vezes gratuita, e às vezes a gente abre mão. Então é importante sim pesquisar, saber tendências, porque às vezes, Cláudio, não adianta saber, tem que saber na frente tirar proveito disso. Pois é. Alguém pode dizer assim: mas o Eric está falando isso, mas, por exemplo, aqui em Linhares nós temos um exemplo só, tá? Inúmeras farmácias, são dezenas de farmácias, né? Em algumas ruas, umas estão assim em frente ou do lado uma da outra, né? Como é que o empresário ali que precisa
está de olho no seu concorrente, como é que ele pode fazer para se destacar num mundo tão acirrado hoje? Ótima pergunta, Cláudia. Uma das questões que eu mais abordo na palestra é como se diferenciar com a concorrência. Como você pode vender mais caro que o seu concorrente. A pessoa o quê? Vender mais caro? Porque o pessoal só fala em vender mais barato e às vezes abaixar o preço é dar tiro no pé. Toma cuidado. Então vamos lá, tem uma pesquisa da Nielsen que diz que o consumidor, o cliente, escolheu 4 pontos que são relevantes. Um deles é o preço. Mas cuidado, não é o mais importante. 3 outros pontos aparecem como forma da gente se diferenciar da concorrência. É por essa linha que eu respondo a sua pergunta. O consumidor disse, é mais importante do que o preço para mim. Confiança, qualidade e conveniência. Então se você oferecer algo de qualidade, que propicie confiança e conveniência, o cliente paga mais. Vou dar um exemplo que eu citei para você aqui fora do ar. Pet shop, por exemplo. Eu consumia num pet shop, hoje eu pago 40% a mais e sou feliz. Falou, Eric, por quê? Porque eles confiaram a mim conveniência. Eu deixava, por exemplo, num pet shop, tinha que lembrar o dia, a hora, esquecia do cachorro, ia lá lavar, tomar banho. A vacina. Se tomou vacina, se tem ração, às vezes era noite, esqueceu, tá com fome. O que eles fizeram, Cláudio? Um outro ofereceu e tava bem lá. Só que apareceu outro e falou, não, Eric, a gente faz tudo isso para vocês. Então você marca um dia, a hora, eu marquei sexta-feira, 11 da manhã. Toda sexta-feira eles vão até em casa, pega o cachorrinho, leva, dá banho. Se precisa dar vacina, eles já entregam, leva a ração junto e no final do mês passa o cartão de uma vez só. Ou seja, eu pago 40% a mais e estou satisfeito. Ao invés de abaixar o preço, esse daí investiu em comodidade, em facilidade, o cliente paga mais e está feliz. Pois é, para aquele empresário, empreendedor que está assim reclamando, a gente vive um momento de dificuldade, de crise, Sim. É ir atrás desse cliente que não está voltando mais? Perfeito, Cláudio. Você empreendedor tem que pensar numa máxima que serve para o lado pessoal. Vamos levar para o lado empresarial. Como que eu me refiro? Se você gosta de uma pessoa e faz tempo que ela não vai na sua casa, o que a pessoa costuma fazer? Dá uma ligadinha, pega o telefone, dá uma ligadinha, vem tomar um café, Você sumiu, faz um bolo, alguma coisa especial. E a mesma coisa a gente às vezes não vê o empreendedor fazer. Se o cliente não vem, vamos em busca dele. Você tem uma relação de cadastro, por exemplo, às vezes a gente abre mão de cadastro. Outro dia comentei com um dentista, você já tem um consultório há 10 anos, qual foi a última vez que você mandou um e-mail para o seu cliente? Ele falou, nunca. Então, usa o cadastro, o cliente não marca um evento, faz alguma coisa especial, uma parceria, liga, convida o cliente para conhecer os novos produtos, a nova coleção, liga, faz algo especial que ele aparece. Ô Eric, uma grande concorrência que o varejo tem hoje é com relação ao e-commerce, né? As compras pela internet que vem crescendo ano a ano. Tem gente falando de crise, eles crescem. Eles estão nadando de braçada, né? Como diz o ditado. É possível o empresário, né, o comerciante que tem uma loja física e tal, tirar proveito disso também e trazendo algum diferencial, concorrendo com esse mercado? O ideal é que ele possa ter a tecnologia como um aliado, não como inimigo. Ou seja, ele tem que trabalhar a tecnologia, a internet, para trazer fluxo para a loja dele. Então, às vezes, algumas postagens, um trabalho de marketing digital para auxiliar o cliente a ter interesse e pesquisar e depois visitar a loja física. Então, hoje a tecnologia tem que ser um aliado. Por exemplo, qual foi a última vez que você fez alguma coisa nesse sentido para que possa trabalhar o cliente de forma omni, que eles chamam, ou seja, integrar os canais. Tem que atender de forma presencial, mas pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo chat, pelo telefone, todos de uma forma integrada e de excelência. Aquele torpedozinho, aquela mensagem via WhatsApp ou via Facebook para o cliente durante, num período de aniversário, isso é importante também? É importante, mas não somente no aniversário, que virou algo que era diferencial, hoje já é trivial. Clichê já, né? Então você já pode fazer algo diferenciado, conteúdo que a gente chama relevante. Algo que se relacione ao que você vende, mas que vai colocar algumas matérias, alguns textos, frases que tenham a ver com o conteúdo que você oferece e que o cliente, se interessando, lendo, estudando, possivelmente vai se interessar pelo que você vende. Perfeito. Você falou sobre atendimento, que é muito importante também. Para quem tem uma loja física e precisa desse atendimento ali presencial, é importante também o empresário estar de olho em seus colaboradores para que eles prestem um bom atendimento, afinal de contas eles são a ponta lá, né? Perfeito, Cláudio. Muitas vezes as empresas querem vender, mas esquece que antes de vender é preciso atender com excelência. Então é fundamental. Uma das ferramentas que eu utilizo nas palestras, citei na palestra anterior, você precisa avaliar o atendimento da sua equipe. Então, por exemplo, hoje tem umas ferramentas eletrônicas, uns aparelhinhos pequenininhos, baixo investimento, você coloca lá e o cliente
avalia quem está atendendo. Então, por mais que o dono, o gerente, está lá viajando, está fora, está em casa, mas o cliente vai ser bem atendido porque ele vai dar nota para o atendente. Às vezes, falar, mas um aparelhinho é caro, é difícil. Ouvi um posto de gasolina, fez uma lanchonete, Cláudio, e colocou assim um banner que deve custar uns R$30, falando assim, olha, avalie quem está te atendendo, dê a nota pelo nosso WhatsApp. E a pessoa que vinha lá atendia de qualquer jeito, hoje não. Cláudio, o café tá frio, manda esquentar, o ketchup, a mostarda, a coxinha, mas ó, capricha no WhatsApp. É uma forma de atender fácil, simples e barato, de cada vez mais potencializar o atendimento e a venda é consequência. Pois é, eu tô te dizendo isso porque eu já ouvi relatos de pessoas que disseram, eu não compro mais em tal loja porque me trataram mal lá, né? Não foi nem o dono, foi um funcionário. Isso pode acontecer? Pode, inclusive eu vi uma pesquisa recentemente da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que o atendimento é mais valioso do que somente o preço. 61% das pessoas preferem ser bem atendidas a ter apenas preço. É evidente que o preço é importante, tem que ser competitivo, mas pare para pensar, adianta ter só preço? Você vai num lugar, você que nos assiste agora, você vai num lugar que as pessoas te tratam mal toda vez só porque lá é mais barato, ou às vezes você paga um pouquinho mais e vai num lugar onde você é tão bem acolhido, recebido. Que maravilha, que bate-papo motivador para cima, que com o Eric Pena, palestrante, veio aqui a Linhares novamente, retorna, ele esteve aqui no ano passado a convite do Sebrae para esse ciclo de palestras, etapa aqui de Linhares, sobre como fugir desse senso comum, né, da caixinha, né, pensar fora da caixinha, né, Eric? Pensar diferente para sobreviver nesse mercado. Exatamente, é que muita gente fala em crise, Cláudio, mas eu quero dizer que há vários relatos de pequenas empresas e médias que estão se dando muito bem e colhendo ótimos resultados, mas o que será que elas estão fazendo? Parado, sentado na cadeira, reclamando da crise, não vai resolver. É hora de inovar, é hora de criatividade, é hora de pensar fora da caixa. Tem solução sim. E se está difícil, uma frase muito motivadora. São os mares bravios e agitados que costumam formar os melhores marinheiros. Então, está mais difícil, tem menos cliente, mas também às vezes tem menos concorrente. Então aproveite disso. Tá certo. Eric, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. E para você que nos assiste, uma frase inspiradora para encerrar. O sacrifício é momentâneo, mas a sua vitória será para sempre. Olha que legal. Tá aí, você que estava meio desanimado aí, viu? Só pegar a frase do Eric aí, ó. Bom, a palestra do Eric Pena no Hotel Days Inn, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Linhares, já acontece na noite desta quarta-feira, né? E tomara que o Eric volte também no próximo ano, né, Eric? Com alegria estar com vocês. Trazer mais essas mensagens inspiradoras aí de motivação. Esta edição do Sinotícias vai ficando por aqui. Você da Grande Vitória que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua audiência. E a você de Linhares e região, continue interagindo conosco no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Acesse aos nossos vídeos, o nosso conteúdo lá no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste número aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.